Ele nasceu como um menino mal criado, contestador, brigão. E quem diria, chegou aos 40. Melhor comportado, é verdade, mas ainda seguindo a ideologia do faça você mesmo e faça simples. Cunha Júnior agora, num passeio pela história do punk rock. As motivações para surgir o movimento punk tem todas. Até o Chico Buarque falou isso, né? Se miséria e fome são indícios, então a gente é expert no assunto, né? O punk rock, ele surgiu lá em 77 como movimento punk mesmo, né? Mas assim, em 76 já tinha o primeiro álbum dos Ramones também. Nos anos, final dos anos 60 tinha um álbum do Iggy Pop, Stooges, MC5, entendeu? Essas bandas que eram pré-punks, né? As origens do punk são aquelas bandas de garagem dos anos 60. Aquelas bandas que tocavam de uma maneira mais crua, mais rústica, né? Então eles falavam que era o pré-punk. Mas nenhuma dessas bandas se chamavam de punk, nem sabiam o que era. Então não era exatamente um estilo. Então acho que o estilo mesmo começou a partir dos punks ingleses. Porque nem os Ramones eram chamados de punk. Todos vieram concomitantemente, né? Mas, por exemplo, o Damage foi o primeiro a lançar disco. O The Clash veio um pouquinho depois. Os Pistols foram a banda mais importante. Então, onde o Sex Pistols tocava na primeira turnê, formaram-se bandas. Porque nós tivemos duas escolas, se for pensar. Uma influenciou a outra. Primeiro veio a americana por causa dos Ramones. Fizeram um show em 76 na Inglaterra. E a partir daí que as bandas inglesas começaram a se manifestar para valer. Na Inglaterra foi absolutamente aquela época do governo da Thatcher. Inflação, desemprego absurdo, né? Uma falta de perspectiva. Aquilo foi fundamental para o movimento punk. Aquela famosa dobradinha Beatles, Stones. Houve entre os punks também na Inglaterra, naquela época, Pistols e Clash. As duas tiveram suas importâncias devidas. Eu acho o seguinte, o Clash foi muito mais além. Musicalmente, eles exploravam, tanto que eles juntaram reggae, eles não tinham problema nenhum. Os Pistols eram uma banda que falava assim, você tem que se revoltar, mas o Clash dava o motivo. O Clash já foi um movimento, só que eles já tentaram convocar, né, London Calling, por exemplo, um chamado para os punks ingleses no mundo inteiro. O brasileiro improvisava. Ele via as revistas, não ouvia direito o som e tal, e faziam mais ou menos o que eles achavam que tinham que fazer. Teve a revista Pop, lançou em 1976 ou 77, um LP que vinha junto, que trazia bandas de punk. Cara, parece que todo mundo que começou a ouvir o punk foi a partir dali. As primeiras bandas eu acho que foram essas aqui de São Paulo mesmo. Principalmente o Restos de Nada, Cólera foi uma das primeiras, Ratos de Porão veio um pouquinho depois, Olho Seco também veio um pouquinho depois, mas foi esse o núcleo das bandas principais. O movimento em 81 foi o ápice e logo depois acabou. Eles fizeram o Começo do Fim do Mundo, que foi um festival, tinha muitas crises, brigas entre o ABC e São Paulo, né? E a partir dali os punks foram perseguidos, de uma certa maneira. Muitos desistiram porque não tinha show, só tinha briga. Foram para outros, o Ratos de Porão virou banda de metal, o Inocentes virou pós-punk, né? Várias bandas abandonaram o movimento e a partir dali diluiu mesmo. As bandas simplesmente foram evoluindo e foram deixando de ser punk. Não porque eles queriam também, pelo cenário mesmo, porque teve uma época que realmente, se você tivesse banda em 82, 83, você não teria onde tocar. E uns punks que eu vi já os ingleses falando em documentários e tal, para eles acabou o movimento quando eles pegaram o primeiro cartão postal que tinha um punks escrito Greetings from London. Eles falaram, a partir dali foi cooptado, a partir daí perdeu a graça para aqueles primeiros integrantes do movimento. Mas daí tem o segundo movimento ali, né? Em 81 tem uma nova releitura, com umas bandas muito mais agressivas, muito mais politizadas, os moicanos para valer. E através do punk a gente consegue se explicar, a gente consegue falar, a gente consegue expressar o nosso sentimento. O que você acha que sobreviveu daquela época e está vivo até hoje? O principal do punk, para mim, para muita gente no mundo, foi o faça você mesmo. Foi um movimento que inspirou as pessoas a deixar as limitações técnicas, vai lá e faz. Foi um movimento que causou isso, cara, inspirou muita gente a fazer o que achava que não tinha condições de fazer.